Em abril de 2017, eu comprei esse apartamento aqui por R$ 230 mil. E hoje, em julho de 2026, ele está avaliado por R$ 450 mil. Ou seja, uma valorização de quase 100% do valor investido lá em 2017. Mas eu fiquei pensando da seguinte maneira: se eu tivesse pegado esses R$ 230 mil lá em 2017 e investidos em fundos imobiliários, teria valido a pena? E pensando nisso, eu criei algumas simulações nas quais eu vou apresentar para vocês a partir de agora. E aqui, pessoal, cabe uma informação muito importante. São dados reais, dados verídicos, esses últimos 9 anos onde eu estou morando aqui nesse imóvel, onde eu vou incluir água, luz, condomínio, IPTU, ou seja, vai ser um vídeo totalmente diferente desses outros vídeos que as pessoas tentam te convencer se é melhor comprar um imóvel, se é melhor você morar de aluguel, ou se é melhor você comprar cotas de fundos imobiliários. Aqui vai ser um vídeo na vera, real mesmo. E no decorrer do vídeo a gente vai chegar a algumas conclusões que às vezes vai fazer sentido para você, mas às vezes não vai fazer sentido para você e tá tudo bem. E além dessas conclusões, no decorrer do vídeo eu te garanto duas coisas. A primeira, que você vai aprender bastante coisa nesse vídeo. E a segunda, que o resultado final, pessoal, vai te surpreender. Então, sem mais delongas, já vou te apresentar aqui algumas premissas que a gente vai usar nessa simulação. Então tá aqui, data da compra do apartamento, abril de 2017, data de referência, julho de 2026, meses decorridos, 111 meses, ou seja, um pouquinho mais de 9 anos de prazo, desde 2017 até julho de 2026. O valor investido à vista, R$ 230 mil, e o valor do imóvel hoje, R$ 450 mil. E aqui cabe a primeira informação para você. Lá em 2017, eu resgatei todos os investimentos, vendi um carro e comprei o apartamento à vista. Por que eu comprei à vista? Porque aqui não financia. Aqui é uma área que está em regularização, então a gente não podia financiar, tinha que pagar à vista. E assim foi feito. As outras premissas são essas: energia elétrica, água, condomínio e IPTU. E aí eu coloquei aqui, pessoal, a média. Média de energia, R$ 400, média de água, R$ 250, a média do condomínio de R$ 250 e a média de IPTU por ano de R$ 500. Pessoal, aqui é uma informação também importante que eu tenho que alertar vocês. Quando eu comecei aqui no apartamento, geralmente eu pagava a conta de energia em 150, 180, R$ 200 por mês. Só que isso a gente consegue ver. Se você pegar uma conta de energia elétrica da sua casa de 10 anos atrás, você vai ver o salto que teve, né? O aumento significativo que teve na sua conta de energia. Isso nada mais é do que as empresas repassando a inflação para você. Então, a média ficou em R$ 400. Atualmente eu pago 500, R$ 550 aproximadamente por mês de energia elétrica aqui em casa, mas a média ficou por volta de R$ 400. A mesma coisa com água. Pagava lá R$ 100, 120, 130, 150. Atualmente estou pagando 300, R$ 330 por mês, então a média ficou em R$ 250 por mês. Condomínio, da mesma maneira. Começou em 100, 100 e pouquinho, 200 e agora está em R$ 300 por mês. Ficou uma média de R$ 250 por mês. E o IPTU, quinhentão por ano. Agora a gente já começa alguns dados muito interessantes. O AP comprado lá em abril de 2017, à vista, né? Onde eu estou morando atualmente. Valor da compra, R$ 230 mil, R$ 450 mil que está valendo hoje, e a valorização bruta de R$ 220 mil, ou seja, né, 95,7% de valorização. Mas aí a gente tem que incluir todos os gastos, né? E aqui cabe um adendo também, a gente tem que incluir todos os gastos de água, luz, condomínio, IPTU, tudo nessa conta aqui. A gente somando lá, olha só, R$ 400, 250, 250 e R$ 500 por ano, né, do IPTU, quanto é que a gente chegou? A uma conta de R$ 104.525. Então aqui, ó, o resultado líquido do imóvel, que é a valorização menos o custo de posse, ficou em R$ 115.475. Então, bem diferente, né, desses R$ 220 mil aqui de forma bruta, mas se a gente tirar esses valores aqui, ó, de água, luz, condomínio e IPTU, o valor líquido que você teria, que eu ganhei, que eu teria ganhado, porque eu não ganhei porque eu estou morando aqui atualmente. Eu teria ganhado R$ 115.475. E aqui, pessoal, também cabe um disclaimer para a gente ser muito honesto aqui com o vídeo. Esse gasto, né? Eu vou colocar R$ 115 mil de gasto com água, luz, IPTU e condomínio. Na verdade,
é o custo que eu estava operando para morar aqui, né? Eu teria que pagar isso independente se eu morasse aqui, ou se eu morasse numa casa, ou se eu morasse de aluguel, eu teria que estar pagando essas mesmas coisas. Agora a gente vai para a parte da planilha onde eu vou mostrar os fundos imobiliários, ou seja, se eu tivesse investido R$ 230 mil lá em 2017, né, com essa carteira de fundos imobiliários, quanto é que teria rendido atualmente? Então, olha só, carteira de 5 FIIs, aporte único em abril de 2017 e os dividendos reinvestidos. Esse dado aqui ele é muito interessante, muito importante aqui para o vídeo. E eu comprei HGLG, aliás, eu teria comprado HGLG, BTLG, HGBS, KNCR11 e BCIA11, que é um fundo de fundos, um fundo de papel, que é o KNCR11, e os 3 fundos aqui de tijolo, né? 2 de logística e um de shopping, que é o HGBS. E aqui, pessoal, cabe um disclaimer. Por que eu escolhi esses fundos? São 3 fundos aqui, pessoal, que tem na minha carteira atualmente. É o HGLG, o BTLG e o HGBS. O BCIA é um fundo de fundos. Eu não gosto de investir em fundos de fundos, mas eu peguei para nossa simulação. Apesar de saber que fundos de fundos não é tão legal, não é tão interessante, mas eu peguei. O KNCR é a mesma coisa. É um fundo de papel que eu não invisto em fundos de papel hoje, mas é um fundo, né, que tem uma gestora boa, que tem um histórico bom. Então eu fui lá e falei assim, vou colocar esses 5 fundos aqui na nossa carteira. E aqui o segundo disclaimer, por quê? Porque eu poderia também ter escolhido alguns fundos muito ruins, fundos que inclusive, né, quebraram no decorrer do caminho. E aí o que acontece? Quando eu escolhi esses 5 fundos imobiliários aqui, eu escolhi o quê? Que já tinham um histórico de pelo menos 5 anos de início daquele fundo, porque não adianta nada eu ter investido o meu dinheiro, o meu suado dinheiro lá em 2017, R$ 230 mil, pegado e investido em alguns fundos que estavam com 1 ano, 2 anos, que não tinha nenhum histórico. Então eu peguei 5 fundos consolidados, que já estavam no mercado há mais de 5 anos, e aí eu criei essa carteira aqui. Só que interessante, a cotação lá em abril de 2017, né, R$ 128 de HGLG, deixa eu passar aqui, ó, HGLG, R$ 128, o BTLG 92, o HGBS 18, o KNCR 89 e o BCIA 79. Aqui, pessoal, cabe outra informação muito importante, porque HGBS e HGLG, eles tiveram alguns desdobramentos no decorrer de 2017 até julho de 2026. Por isso que às vezes vocês vão ver, poxa, mas HGLG lá em 2017 não era R$ 128, não era R$ 128. Na verdade, ele era R$ 1.000 e tantos, só que teve os desdobramentos e aí a gente fez uma cotação implícita aqui para a gente facilitar a nossa conta, beleza? Então, olha só que interessante, né? As cotas iniciais, R$ 358 de cotas de HGLG, BTLG 499, HGBS 2.517, o KNCR de 516 cotas e o BCIA 580 cotas, beleza? A cotação atual deles, né? 149,30, 102,48, 19,34, 107,86 do KNCR e o BCIA 87,54. O dividendo atual aqui dos últimos 12 meses, né? Tá aqui na tela também. 8,8 do HGLG, BTLG 9,3, o HGBS 9,9, o KNCR 13,4 e o BCIA 11,9. Cotas hoje, olha só que interessante esse dado aqui na tela. A cota inicial a gente começou com o HGLG com 358 cotas e hoje teríamos 713 cotas. Olha só, o BTLG é a mesma coisa, quase 500 cotas. Teríamos aproximadamente 1.000 cotas aqui de BTLG, 2.517 de HGBS lá em 2017, teríamos hoje 4.800 cotas de HGBS. O KNCR, 516 cotas, hoje teríamos 1.167 cotas. E o BCIA, 580 cotas, e hoje teríamos 1.216 cotas. Olha só que informação importante, né? A maioria deles supera 100%. A gente começou, né, digamos, com 10 cotas e hoje teríamos mais de 20 cotas, ou seja, mais do que o dobro lá de 2017. Um aporte lá em 2017, né, de R$ 46 mil em cada fundo, que daria R$ 230 mil. E olha só o retorno, né, anualizado de cada um deles, 9,5 em HGLG, 9 em BTLG, em HGBS 8, em KNCR 11, né, 11,5% e no BCIA 9,5%. Olha só, o valor estimado hoje, teríamos 106 mil em HGLG, 102 mil em BTLG, 93 mil em HGBS, 125 mil em KNCR 11
e 106 mil em BCIA 11. Olha só, aqui está o ganho, mas olha só o ganho final, R$ 304.725. Eu teria hoje, pessoal, R$ 534.725. Daqueles R$ 230 mil investidos em fundos imobiliários em 2017, hoje eu teria R$ 534.725, ou seja, um ganho bem superior aos imóveis. Mas calma, que lá vem uma informação muito importante. Aonde que eu estaria morando se eu tivesse comprado só cotas de fundos imobiliários? Pois bem, eu teria que estar pagando algum aluguel, eu teria que estar morando em algum outro local. Então, né, esse ganho de 534 mil, ou seja, mais do que o dobro, né, bem superior aos imóveis, olha só, lá no imóvel, só para a gente relembrar, a gente teria ganhado 220 mil de forma bruta, né, valorização bruta 220 mil. Com os fundos imobiliários, 534 mil, ou seja, 304 mil, mais de 100 mil reais de ganho, né, que a gente teria a mais aqui do que o imóvel. Então, né, a gente tem que levar essa premissa também, porque onde que eu estaria morando se eu tivesse comprado só cotas de fundos imobiliários? Não tem como eu ir lá, morar lá no fundo imobiliário, não tem como eu ir lá, morar lá dentro do shopping do HGBS, não tem como eu morar dentro de uma dívida do KNCR, não tem como eu morar num galpão logístico do HGLG. E agora na tela eu vou te mostrar alguns rendimentos recebidos de 2017 até agora, até 2026, se eu tivesse investidos em fundos imobiliários lá em 2017. 2017 e 2026, igual vocês acompanham aqui na tela, tá com asterisco. Por quê? Porque asterisco, porque em 2017 a gente começou em abril e agora em 2026 a gente está em julho, então não completou o ano completo, beleza? Então, lá em 2017, eu teria recebido 13 mil reais, isso aqui por ano. Se a gente calcular, né, pegar aqui, ó, 2018, por exemplo, 17.461 reais. Se a gente pegar uma calculadora e fazer uma conta aqui básica, né, 17.461 reais dividido por 12 meses, teria dado R$ 1.455 reais por mês. Então a gente consegue ver dessa forma uma valorização muito grande dos rendimentos. A gente começou com 13 mil lá em 2017 e a gente está terminando agora, né? Digamos que 2025 com 51 mil, é uma valorização muito grande aí dos dividendos. Ou seja, né? Isso aqui prova também uma coisa muito interessante, que o reinvestimento dos dividendos, dos rendimentos nas próprias cotas dos fundos imobiliários faz a bola de neve crescer mais e mais. E hoje teríamos, né, aproximadamente R$ 4.250 aí por mês. E aqui, pessoal, tem uma informação muito importante que eu preciso alertar vocês em relação a isso daqui. Olha só o que aconteceu lá em 2020. Tá vendo aqui, ó? A gente tinha, aliás, em 2019, 18 mil reais de renda. Vou até colocar a calculadora aqui, ó, de novo, né? 18.424 reais lá em 2019. Dividido por 12, dá R$ 1.535 de renda. Aí teve 2020. Olha só o que aconteceu em 2020. Sua renda caiu drasticamente. 14.696 dividido por 12, olha só, R$ 1.224. Você teria perdido renda de 2019 para 2020, porque em 2020 tivemos a pandemia. E a pandemia, pessoal, os shoppings fecharam, os galpões logísticos, né, tiveram uma queda abrupta aí nos aluguéis. Então, isso foi impactado diretamente aqui nos rendimentos. Isso a gente tem que ficar ligado. Porque olha só, se acontece isso, né, se você tivesse investido lá em fundos imobiliários e precisando desses rendimentos aqui em 2020, quem sabe daqui a 5, daqui a 10 ou ano que vem, isso pode acontecer novamente. E aí os seus rendimentos serão totalmente impactados. Mas tirando isso, né, de 2020, a gente consegue ver uma valorização ano após ano. 13 mil, 17, 18, né, 14 que foi o ano lá de 2020, né, que foi atípico pra caramba, mas depois já voltou. 19, 31, 37, 40, 51 e 2026, que está 26, se a gente anualizar isso daqui, ó, 26.746 né, reais vezes 2, porque a gente está, né, em julho, né, teria, ó, vai dar 53.492. Aqui é um valor aproximado, ou seja, superou 2025 com 51 mil reais. E aí vocês lembram que eu falei para vocês que não teria como a gente morar dentro das cotas dos fundos imobiliários? E pensando nisso, a gente vai agora para o terceiro e último cenário, que seria o quê? Eu ter investido 230 mil reais em cotas de fundos imobiliários lá em 2017,
mas em contrapartida estaria pagando um aluguel, porque eu preciso morar em algum local. E aí, olha só, né, tá aqui na tela para você acompanhar agora esse cálculo para a gente fechar o raciocínio. E se em vez de comprar, você tivesse alugado e investido os 230 mil reais nos FIIs, como é que teria sido? O aluguel cresce com a inflação, e eu coloquei isso aqui, ó, aluguel cresce com o IPCA desde abril de 2017. O valor mensal hoje, pessoal, aqui no prédio, um apartamento de 2 quartos, igual o que eu moro aqui hoje, tá por volta de R$ 2.200 o aluguel. Mas lá em 2017 não era 2.200, era 1.400 e pouquinho, porque vai crescendo de acordo com a inflação. Então foi 1.400, 1.600, 1.700, 1.800, chegamos hoje, 2026, por R$ 2.200. Total, né, desses 111 meses, R$ 197 mil reais e 72. Ou seja, você teria gasto desembolsado do seu bolso, pagando aluguel durante esses 9 anos e pouquinho aí, R$ 197 mil reais. Água, você teria gasto, né, eu coloquei o mesmo gasto, R$ 250 reais de média e de energia elétrica também de R$ 400 reais na média. Olha só, teria gasto R$ 27 mil reais de água e 44 mil de luz. Total gasto, né, com a moradia, aluguel, água, luz, R$ 269.222. Agora é a conta, porque a gente, olha só, o valor da carteira de FII hoje, vou até lembrar vocês aqui, ó, teríamos R$ 534.725. Mas aí, a gente colocou aqui, ó, R$ 534.725. Total pago em água, aluguel, luz ao longo desse período todo, R$ 269.222, que é esse valor aqui, ó. Teria dado quanto, né, o aporte inicial de 230, né? Quanto que a gente teria hoje, patrimônio líquido construído com aluguel mais fundos imobiliários? R$ 35 mil reais que teria me sobrado aí de lucro líquido com esse investimento, investindo em fundos imobiliários e pagando aluguel. E aí eu te pergunto, teria ou não teria valido a pena? Esse número aqui de R$ 35 mil reais de ganho líquido chama bastante atenção, porque você fala assim, caraca, então desde 2017, né, se eu tivesse investido em fundos imobiliários, pagando ali o aluguel mensal, eu teria só R$ 35 mil reais de lucro desde 2017. Né? Então, na minha percepção, não vale tanto a pena assim. Mas aí tem gente que vai estar assistindo esse vídeo aqui agora e falando assim, não, mas para mim compensa pagar o aluguel. E aqui é justamente isso que eu quero falar para vocês. Aqui não tem certo e errado, não tem você precisa comprar um imóvel, você precisa você precisa morar de aluguel, você precisa comprar fundos imobiliários. Eu não estou aqui para isso, mas eu estou aqui para te apresentar alguns dados que aconteceu comigo, que teria acontecido comigo se eu tivesse lá em 2017 comprado fundos imobiliários. O mundo ideal seria o quê? Eu ter o dinheiro para eu comprar o imóvel lá em 2017, né, eu teria acompanhado essa valorização do imóvel, e se eu tivesse o mesmo valor para aportar em fundos imobiliários, aí seria um mundo perfeito. E essa é uma das conclusões que a gente pode chegar. Se você tiver um dinheiro para você comprar um imóvel, seja financiado ou não, ou pagar ele à vista, mas conseguir não só com o valor do seu patrimônio, do seu imóvel, e você pegar uma parte do seu dinheiro também e começar a investir, seja em fundos imobiliários, seja em ação, seja naquele investimento que te traga mais conforto, mais segurança, essa junção dos dois, do imóvel mais os investimentos, é um combo, na minha opinião, muito bom. Matemática, o Excel mostrou para mim que se eu tivesse uma carteira de FIIs, eu teria valorizado muito mais do que o meu imóvel. Mas para mim, pessoal, não valeria a pena. Eu queria ter um imóvel físico, queria ter um imóvel próprio, justamente para o quê? Para me dar segurança. E às vezes foi essa segurança que eu tive ao adquirir o imóvel que me fez continuar investindo na bolsa de valores, em fundos imobiliários, em ações, investimentos no exterior, entendeu? São coisas assim que a gente tem que avaliar na sua própria vida. Você é a única pessoa que pode falar se realmente o imóvel vale a pena, o próprio vale a pena, se o aluguel vale a pena, se só comprar cotas de fundos imobiliários vale a pena. É você quem tem que dizer. E não chegar aqui e falar, não, compra isso daqui não vale a pena. Aqui não é a intenção do vídeo, é te mostrar com dados reais de uma pessoa real que lá em 2017 teve um dinheirinho, foi lá, né, aportou, comprou o apartamento e teve essa valorização. E a gente fez aqui um estudo completo se valeria ou não teria valido a pena comprar fundos imobiliários também. Bom, chegamos aqui ao final do vídeo. Eu espero de verdade, pessoal, que vocês tenham aprendido, igual eu falei para vocês, se surpreendido com esse resultado, porque essa carteira de FII realmente me surpreendeu. Poxa, 304 mil reais de ganho líquido é bastante dinheiro. Fala a verdade se você esperava esse resultado também.
Porque de 2017, né, cabe aqui até um disclaimer, de 2017 até 2019, teve uma valorização muito grande dos fundos imobiliários, mas de 2019, pessoal, para 2020, né, para 2026, 2019 para 2026, os fundos imobiliários estão apanhando e apanhando, ó, de verdade. A taxa de juros subiu, né, teve pandemia, teve crise, teve inflação, mundo afora, então os fundos imobiliários estão sofrendo e sofrendo bastante. Então, né, cabe aqui, teve um estudo completo. Pegou parte boa, pegou parte ruim, teve imóvel, teve fundo imobiliário e teve aluguel mais fundos imobiliários. Então, de verdade, eu espero muito que eu tenha te ajudado. E se eu ajudei, eu vou te pedir algumas coisas para você curtir, para você deixar um like aqui, deixa um comentário. Pô, Bruno, eu moro de aluguel. Bruno, eu invisto em fundos imobiliários. Bruno, eu prefiro ter uma casa própria, igual você. Então, cada um sabe onde o calo aperta. A verdade é essa. Cada um sabe onde o calo aperta e cada um sabe de fato o que é melhor para a sua vida. Aqui a gente não está aqui para falar se A, se B ou se C é melhor do que o outro. Aqui a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para mostrar os dados e cada um decidir o que vai fazer com o seu dinheiro. Se você gostou, mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, sua curtida e seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.